Ó, Dinho Alves ainda não falou com Mirella. Aspas, quero pedir desculpas olhando pra ela. Disse, ou seja, né? Agora já é o Dinho também. A Stephanie já tá mais nessa nova narrativa, mas o Dinho tá indo aos poucos. Mas então ele já tá percebendo que tem que pedir desculpas. Ou seja, já tá mudando a versão. Não é que o público entende errado, não é que o público distorce, não é que a edição distorce. Porque se fosse o público que tivesse entendido errado, ou se tivesse a edição prejudicado ele não tinha que pedir desculpas por nada, né? As pessoas tinham que pedir desculpas pra ele. Então aqui agora, se ele já tá reconhecendo que ele tem que pedir desculpas pra Mirella, já muda um pouco aquela narrativa de que não, é que todo mundo distorce. Vocês entendem como que aos poucos eles vão mudando a narrativa, né? Quando eles percebem que tem que ir pra outro caminho. Ó, na tarde de hoje, após ser eliminado, isso foi ontem, né? A participação lá do podcast, né? Eliminado da Fazenda ao lado de Stephanie, Dinho contou que ainda não conversou com Mirella, sua agora ex-mulher. A cantora pediu o divórcio do peão enquanto ele ainda estava confinado, incomodada com os carinhos trocados entre ele e Stephanie Matos. Dinho disse que quer pedir desculpas olhando para ela. Ó, no link podcast, tá, gente? Isso tudo que eu tô falando aqui nessa live, as notícias anteriores, foi tudo nessa live que aconteceu ontem à tarde, né? Tarde/noite, né? Lá no canal do Lucas Selfie aqui no YouTube, tá? Então, ó, no link podcast, que é o podcast do Selfie, né? Quando questionado sobre o motivo de ainda não ter entrado em contato com a ex, o dançarino contou que tinha acabado de receber o seu telefone celular e que foi aconselhado por uma psicóloga e por outras pessoas próximas a não conversar com Mirella ainda porque os acontecimentos estavam muito recentes. Ó, Lucas Selfie, apresentador da atração, contou que Mirella fez uma live na tarde de hoje e parecia estar chateada por Dinho não ter pedido desculpas durante a live do eliminado que havia acontecido mais cedo, né? Isso realmente aconteceu. A Mirella tava lá, né, falando, nossa, e que não sei o que, e que não se coloca a culpa em mim, e toda estressadinha lá nos stories, né? Eu acho, gente, que a Mirella também, ela devia se preservar pelo menos um pouquinho, tá? Ela tá correta e tal, só que eu acho que a Mirella, às vezes, ela expõe tanto, e depois vai chegar a galera lá cobrando, vai chegar a galera, sabe, questionando as decisões dela. Então eu acho que a Mirella, ela podia se preservar pro bem dela, tá? Não tô falando que ela tá errada, não. É só um conselho, tá? Não sei se ela tá muito preocupada com o meu conselho, nem sei se ela tá aqui também assistindo essa live. Acho que não, né? Muito provável que não. Mas, né, se Mirella me permitisse o conselho, né, eu pediria pra ela, sabe, eu aconselharia ela a expor um pouquinho menos, porque eu acho que às vezes ela vai colher depois um fruto, um hate, toda uma repercussão muito maior, entendeu? Do que talvez ela queira estar disposta, né? Ó, Dinho respondeu que gostaria de falar com Mirella pessoalmente sobre o assunto. Ó, pedir desculpas seria muito mais viável com eu olhando para os olhos dela ou fazendo uma ligação para ela sentir uma coisa assim, mais verdadeira, em vez de estar lá vendo tudo isso, sabe? Eu pedir desculpas aqui na internet pode até ser legal, mas eu queria realmente primeiro pedir desculpas para ela, olhando para ela, e depois pedir desculpas para todo mundo que se sentiu chateado no lugar dela, disse o Dinho. No papo, Dinho afirmou que caso Mirella pedisse, ele se afastaria de Stephanie. Ele também contou que ainda não tirou a aliança de casamento. Ó, só vou tirar quando ela não quiser mais olhar para minha cara, quando sair da boca dela que tá tudo acabado mesmo. Quando ela estiver olhando para mim, olhando nos meus olhos, eu tiro, porque até agora eu não vou tirar simplesmente porque ela viu uma coisa. Creio que ela tá num momento muito chateada com tudo que ela viu, então eu vou esperar uma resposta concreta dela, contou. Tá aí o Dinho, então, gente, que não tirou a aliança, diferente do MC Gui, que já tirou pra não virar chacota, né? O MC Gui, ele tirou a aliança e ele mesmo falou, tô tirando pra não virar chacota. Olha isso, tá? E o Dinho tá numa postura que eu acho até um pouco mais respeitosa. Por mais que ele foi muito desrespeitoso lá dentro, né? Ainda que nesse quesito aqui eu vou achar a postura do Dinho um pouquinho mais correta, né? O MC Gui, que foi babaca lá dentro, né? Fez coisas que não deveria fazer lá dentro com a Aline, tirou a aliança porque tá preocupado em virar chacota. A ex dele, ou atual, a Bia, né, a Bia Michele, a noiva dele aqui fora, virar chacota porque ele tava se esfregando na Aline, e ele não pensou nisso. Mas agora ele tira a aliança pra ele não virar chacota. Agora o Dinho, por mais que teve comportamentos também errados e inapropriados lá com a Stephanie, eu achei nesse quesito aqui, por isso que é importante, gente, a gente não tipo,
abraçar o ranço ou abraçar o amor por ninguém, porque aí a gente consegue ver todas as situações quando alguém erra, quando alguém acerta. Nesse quesito aqui eu tô achando o Dinho mais respeitoso. Falou, ó, não vou tirar aliança, vou esperar conversar, vou esperar passar esse momento, ver que realmente se ela não quer mesmo e tal, né? Então eu vejo assim, você vê o ego da pessoa aí, entendeu? Nesse momento, eu vi um pouquinho mais humildade ali no Dinho do que no MC Gui, né? Embora, obviamente, os dois erraram bastante, tá? Não é passando pano pra ninguém, é só mesmo fazendo uma pontuação aqui bem mesmo dessa situação específica, tá? Dinho ficou emocionado ao descobrir que a cantora já está removendo as tatuagens que fez em homenagem a ele e com lágrimas nos olhos disse temer ataques a Mirella caso os dois optem por reatar o relacionamento. Falei isso, né? Eu fico triste com isso porque eu sei como ela é. Eu sei que ela vai ficar triste, vai ver um monte de mensagem. Eu vou tentar falar com ela sim, mas eu tenho medo das pessoas ficarem atacando ela por causa de mim, lamentou. Ou seja, pelo que eu tenho percebido aqui da postura de todos eles, da postura dos quatro, né? Aline, MC Gui, Dinho e Stephanie. Eu acho que o Dinho é o que mais tem sofrido ali. Eu acho que o Dinho é o que mais tá mal nessa situação toda. O que vocês acham disso?